Você, por acaso, já foi fazer alguma prova de concurso em alguma sala que estava um calor de matar? Ou então onde o ar-condicionado estava tão forte que estava atrapalhando a sua concentração? Ou mesmo estava, às vezes, tanto barulho ou falatório que você não conseguia nem sequer ler a sua prova? Ou, ainda que você não tenha se deparado com qualquer tipo de situação como essa, você já parou para pensar no que você deveria fazer caso isso acontecesse? Pois bem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas estratégias essenciais aqui para você dominar a sua preparação e a sua performance em ambientes mais extremos, né? Vamos dizer assim, garantindo que nenhum fator externo atrapalhe a sua aprovação, beleza? Então, bora começar o vídeo de hoje? E aí, como é que você tá? Tranquilo? Meu nome é Júnior, eu sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho e junto do meu amigo Diego, eu criei esse canal e o site mentedeconcurseiro.com para ajudar concurseiros a alcançarem a sua aprovação, especialmente em concursos de nível médio que coroam matérias de direito e provas de técnico judiciário dos tribunais federais. E no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho contigo sobre um problema que, se você ainda não enfrentou, ainda é provável que você vá acabar enfrentando em algum momento. E é um assunto que muitas vezes o concurseiro ele acaba não dando a devida atenção, que seria a preparação para concursos públicos em ambientes mais extremos, podemos dizer assim. E nesse caso, por ambientes extremos, eu quero dizer qualquer ambiente que afete diretamente a nossa capacidade de focar e de absorver informações. Nesse caso, às vezes pode ser, por exemplo, um calor excessivo, onde o suor acaba se tornando uma distração para a gente, né? Ou então aquele frio danado que deixa as suas mãos e os pés gelados, ou ainda qualquer tipo de barulho, música, ou então falatório ininterrupto, que acaba atrapalhando, às vezes, ali a nossa concentração. Essas condições, elas não são apenas desconfortáveis, elas podem realmente impactar o seu desempenho, tanto nos estudos quanto nas provas em si. Então, você entender e saber como lidar com essas condições pode ser, às vezes, o diferencial entre você ser aprovado ou não em alguma prova de concurso. Tenta imaginar, às vezes, você, sei lá, está tentando resolver questões complexas ali de qualquer matéria do concurso que você vai prestar, enquanto tem, por exemplo, uma barulhada danada de obra ao seu redor. Inclusive, está rolando um barulho de obra aqui em volta que eu não sei nem se está dando para ouvir aí no áudio do vídeo, mas enfim. Imagina você, nesse tipo de situação, tentando fazer a prova. Já é difícil a gente se concentrar, a gente está nervoso ali fazendo. Se tiver uma barulhada em volta, isso acaba piorando a situação, né? Ou então tenta pensar em você, sei lá, por exemplo, está tentando memorizar as competências do STF, por exemplo, enquanto o seu corpo inteiro está concentrado no calor ou no frio que você está sentindo naquele momento. Essas situações, né, que acontecem no dia a dia dos nossos estudos ou então na nossa prova, elas não são frescura. Elas são situações que podem desviar, né, a nossa trajetória da nossa aprovação. E esses ambientes extremos, eles podem ocorrer tanto durante, né, a sua preparação, quanto no dia do concurso em si. Então, o que a gente pode fazer a respeito desse tipo de situação? Como a gente pode se preparar para cenários de prova ou de estudos onde há, sei lá, diversos obstáculos, como, por exemplo, sons indesejáveis, temperaturas incontroláveis e tudo que, sei lá, que pode acabar impedindo a gente de alcançar, né, os nossos objetivos. Então, vamos começar aqui com o básico. Como o calor e o frio extremos afetam a sua capacidade de concentração e de memória também. O calor excessivo, ele pode levar à fadiga e ao esgotamento, reduzindo a sua habilidade de manter o foco ali nos estudos. E isso ocorre porque o seu corpo, ele está gastando energia extra ali nesse caso, né, para ele tentar se resfriar. E no frio extremo, o raciocínio, ele pode acabar se tornando mais lento e a nossa reação um pouco mais demorada, já que o nosso corpo ele está tentando ficar focado ali em manter, né, a nossa temperatura central, o que pode prejudicar a fluidez do seu pensamento e a rapidez também das suas respostas. E como que a gente pode superar esses obstáculos em especial, esses de temperatura, né? Primeiro, vamos conversar um pouco sobre o calor. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo já deve saber, mas a maior parte da minha vida eu morei em Bangu, aqui no Rio de Janeiro. E quem conhece Bangu já deve ter sacado imediatamente onde eu quero chegar, né? E se você não conhece Bangu, depois, só de curiosidade, dá uma pesquisada no Google. Bangu é o bairro mais quente do Rio de Janeiro. E é quente, quente mesmo, não é brincadeira, não. Eu, sinceramente, arriscaria dizer
talvez que seja até o bairro mais quente do país. Enfim, depois pesquisa para ver as temperaturas, né, que Bangu tem a capacidade de chegar. E para lidar com o calor, a primeira dica que eu vou te dar aqui é a mais óbvia de todas, né? Se for possível para você, tenta investir em um ar-condicionado. O ar-condicionado ele vai valer cada centavo gasto e vai resolver o problema de calor de uma vez por todas. Hoje em dia, existem uns aparelhos com uma tecnologia chamada inverter, que eles acabam gastando menos luz do que os aparelhos mais antigos gastavam, né? Então, se você puder investir, pode ser uma boa. Se der, compra, que vai valer muito a pena. É um investimento. Lógico, isso se der para você comprar, né? Agora, se você está no time do qual eu fazia parte, de que no primeiro momento não dava, né, para comprar um ar-condicionado, ainda há algumas coisas que você pode fazer para tentar, pelo menos, amenizar esse seu problema. A maior parte do tempo dos meus estudos, né, quando eu estava estudando para concurso, até para o TRT, inclusive, eu não tinha ar-condicionado. Então, eu tive que acabar me acostumando a estudar ali no calor extremo de Bangu mesmo. E para você poder se acostumar com o calor, você vai ter que usar alguns macetes para lidar com isso, né? E o primeiro desses macetes é você simplesmente se hidratar bem. Beber muita água é crucial, pois o calor ele pode acabar causando desidratação, que afeta a nossa concentração e também afeta o nosso desempenho cognitivo. Então, tenta manter sempre alguma garrafinha de água ali do seu lado e vai tomando aqueles goles de água ali regulares. Eu sugiro, né, se der, até para você comprar aquelas garrafas grandes que tem uma marcação ali da quantidade de água que você já bebeu, sabe? Isso pode acabar te ajudando a controlar, né, a sua ingestão de água. E tenta também sempre manter uma água geladinha ali por perto, né? Isso pode ajudar. Então, se der, tenta, além de ter uma garrafa que tem marcação ali do que você está bebendo, se for possível, comprar aquelas garrafas térmicas, né, para manter a água gelada e você às vezes também não precisar ficar levantando o tempo todo para pegar. Se der para investir, é uma boa. Outra coisa, tenta também usar ventiladores e ventilação cruzada, vamos dizer assim. O que que eu quero dizer? Abre as janelas, né, da sua casa, abre as portas também, e tenta fazer isso abrindo as portas e janelas em lados opostos do espaço que você está, para criar um fluxo de ar cruzado, sabe? Isso pode ajudar a reduzir a temperatura do ambiente, né, a temperatura interna, e promover uma brisa boa ali, que pode acabar ajudando a fazer correr um ventinho legal ali para refrescar, né, na falta de um ar-condicionado. Aí depois você já deixa os ventiladores ali estrategicamente posicionados para tentar maximizar essa circulação de ar ali nos cômodos, né, que você estiver estudando. E outra coisa que você pode fazer é, às vezes, colocar uma tigela de gelo na frente do ventilador para ajudar a resfriar ainda mais, né, o ar que ele está soprando. Isso se aquele calor tiver brabo mesmo, né? Então a gente tem que se virar com o que dá. Eu também já cheguei a comprar, na época, umidificadores de ar, sabe? E deixava eles ali bem na minha frente, na minha cara, porque o umidificador ele fica jorrando aquela aguinha, e a aguinha vinha na minha cara, acabava ficando um pouquinho gostosinho com aquele calor extremo que tem ali. Se você conhece Bangu, eu estava acabando simulando aquele ar-condicionado ao ar livre que tem em Bangu. Em Bangu, lá no centro, né, de Bangu, tinha. Agora tá ruim, eu acho que não funciona mais. Mas tinha um sisteminha que ficava jogando, meio que jogando água na gente para poder dar uma refrescada. Enfim, eu fazia a mesma coisa com o umidificador de ar na minha casa. Eu comprava e deixava ele na minha frente, jorrando aquela fumacinha de água ali na minha cara. Isso acabava ajudando um pouco a me refrescar, né? Agora, outro macete nesse sentido, caso o ar ele esteja muito seco, é você umidificar o ambiente pendurando ou roupas úmidas ou toalhas úmidas também ao redor ali do espaço. Tente também bloquear a luz solar direta, né, que estiver batendo ali no cômodo que você estiver estudando. Então, para isso, tenta usar cortinas, persianas ou então lençóis mesmo, para você bloquear a luz do sol em você ali, pelo menos durante as horas mais quentes do dia, né, quando você estiver estudando. O sol direto, né, onde a gente está, ele pode acabar aumentando significativamente a temperatura de um cômodo, o que pode acabar atrapalhando bastante a gente. Outra coisa, em relação às roupas, né, que a gente estiver usando, tenta usar roupas feitas de tecidos naturais, sabe? Como, por exemplo, algodão, que acabam permitindo que a sua pele ela respire melhor e ajudam também a manter ali o nosso corpo fresco. Agora, outra coisa que também é importante é na hora da alimentação, né? No momento de comer, tenta consumir alimentos que sejam leves e que também não sejam muito quentes.
alimentos pesados ou quentes, eles podem acabar aumentando a nossa temperatura corporal. Então, quando for comer, tenta dar uma preferência ali, né? Por exemplo, para saladas, frutas e vegetais que vão acabar ajudando ali também na nossa hidratação, beleza? Essa dica que eu vou falar agora, eu particularmente nunca fiz, mas eu conheço muita gente que faz, que é o uso de plantas também para tentar ajudar a controlar o calor. As plantas, elas podem ajudar a refrescar o ambiente de uma forma natural. Então, espécies, às vezes, como samambaias, por exemplo, elas não apenas decoram o ambiente, mas elas também ajudam a manter o ar fresco ali do lugar que você está. Aí vale a pena você pesquisar para ver quais são as melhores plantas, né, para esse fim, para você poder dar uma refrescada ali no ambiente, beleza? Agora, outra coisa que pode ajudar, se isso se tiver dentro da sua realidade também, né? Claro, sua realidade de tempo aí, é você tentar planejar as suas sessões de estudo, né? Para as horas que sejam mais frescas, para aqueles momentos mais frescos do dia, sabe? Como, por exemplo, às vezes, ou no início da manhã, ou então à noite, onde o sol ele ou está inexistente ou está mais fraquinho, e acaba ficando, sei lá, pelo menos menos abafado, sabe? Então, se for possível dentro da sua realidade de tempo, se onde você mora for realmente muito calor, tenta dar uma preferência, pelo menos para o estudo principal, digamos assim, para esses momentos que sejam mais fresquinhos, né? Agora, se for possível, evita estudar durante o pico de calor, né? Geralmente, às vezes, ali entre 10 da manhã, ou então 4 horas da tarde, aqueles horários, ou meio-dia, às vezes também, aqueles horários onde o calor está muito bravo. Se for possível, tenta pelo menos não deixar o estudo principal para esses horários. Agora, claro, se esse for o único horário que você tem, manda brasa, usa todos esses macetinhos que a gente está falando aqui para tentar te ajudar e manda ver, estuda o que você tiver que estudar dentro desses horários. Agora, se for possível você botar a maior parte do seu estudo em horários que sejam mais fresquinhos, melhor para você, né? Agora, outra coisa que você também pode fazer, se possível, e às vezes você procurar algum local alternativo de estudo. Tenta considerar, sei lá, às vezes você estudar em locais públicos, como por exemplo bibliotecas, que às vezes são climatizadas, né? Às vezes tem ar-condicionado e oferecem também um ambiente confortável e favorável para o estudo. Bibliotecas normalmente, pelo menos regra geral, são bons lugares para a gente estudar. Eu mesmo já cheguei a estudar, por exemplo, na Saraiva do Barra Shopping, na época que eu estudava. Às vezes eu pegava a van, ia até o Barra Shopping e sentava numa mesinha que tinha lá da Saraiva e ficava estudando. Lá tinha um ar-condicionado. Então, por ser fresquinho, acabava, sei lá, sendo favorável para mim fazer isso. Outra coisa que eu cheguei a fazer também era ir até salas de cursinhos, que tinha alguns cursinhos aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, que eles disponibilizavam salas, né, para a gente poder ficar estudando e o ar-condicionado ficava ligado. Então, às vezes, eu saía de Bangu e ia até o centro da cidade só para usar essas salas e poder ficar estudando lá. Aí isso era favorável tanto em relação ao calor, quanto, sei lá, às vezes até para distrações também, porque como eu já estava na rua, eu não tinha outra coisa para fazer a não ser estudar. Então isso me ajudava. Então, se tiver às vezes algum local alternativo que você possa estudar, que seja mais fresquinho, tenta considerar também essa possibilidade, né? Claro, lembrando sempre da constância nos estudos, da constância para você poder se acostumar a essas situações também. Para o seu corpo, meio que sempre, aos pouquinhos, conforme você for mantendo a constância nos estudos, ele ir se acostumando com essas situações adversas. Então, a constância, ela serve tanto para a gente se acostumar com o estudo em si, tanto também para a gente se acostumar com essas situações adversas que a gente vai acabar encontrando ali no caminho, né? Então, tenta enfrentar tudo isso até você começar a se acostumar mesmo, beleza? Agora, se o seu problema ele não for o calor, se o seu problema for o frio, a primeira dica, né, que eu te dou, se você mora às vezes, sei lá, realmente em um local de temperaturas mais baixas, seria você comprar um aquecedor. Da mesma forma que eu falei do ar-condicionado, né? Se você mora às vezes no sul, um lugar que é muito frio mesmo, tenta comprar um aquecedor para ver se isso pode te ajudar. Agora, se o frio também não chega tanto, ou mesmo se você não tem dinheiro para comprar um aquecedor, a principal dica, né, no caso aqui, seria você realmente se agasalhar bem. Às vezes você comprar um casaquinho maneiro, aquele moletom maroto, sabe, para te ajudar a se manter aquecido ali, confortável na hora de estudar. Enfim, isso tudo pode te ajudar a controlar o frio e você conseguir estudar melhor. Outra dica são bebidas quentes também. Então, às vezes, você manter ali uma garrafinha térmica com um chá, um café, ou então até mesmo com uma água quente por perto, pode acabar ajudando você a aquecer o seu corpo e melhorar pelo menos um pouquinho também o conforto, né, que você vai ter aí no momento do seu estudo. Você, às vezes, também fazer pequenos exercícios, ou então se esticar de vez em quando,
pode ajudar a melhorar a circulação, né, ali do sangue e tudo mais, e acabar aquecendo o seu corpo. Isso é especialmente útil durante longas sessões de estudo. Então, outra coisa, às vezes você ter uma manta aí por perto, ou então um cobertor no seu espaço de estudos, isso pode acabar permitindo que você acabe se envolvendo, né, nesse cobertorzinho, ou então nessa manta, quando você se sentir frio. Isso sem interromper ali o seu ritmo de estudos ali na hora, né? A outra coisa, aproveitar também ao máximo a luz natural durante o dia. Isso pode não apenas ajudar você a aquecer um pouco o ambiente, como também pode acabar fornecendo vitamina D, né? Então acaba sendo um ganha-ganha. Agora, claro, eu, como morador de Bangu, em relação ao frio, acho que, sei lá, eu tenho uma certa limitação no que eu posso ajudar com esse tópico, né? Acho que eu posso ajudar menos com frio e mais com relação ao calor, em relação a dicas aí. Agora, mas nessa parte agora do frio, eu quero contar com a ajuda das pessoas que moram em lugares mais frios mesmo, aqui nos comentários. Como que você, que mora num lugar mais frio, acaba lidando com o estudo, né? Nesses casos. Coloca dicas aqui embaixo, aqui nos comentários, que eu estou curioso para saber. Isso também pode ajudar outros concurseiros que estejam passando, às vezes, por essa situação em especial de estar com algum tipo de dificuldade, né, de estar estudando no frio. Então, conto com a ajuda aí do concurseiro que mora em lugares frios, beleza? Coloca aqui nos comentários para a gente as suas dicas aí. Tranquilão? Bem, com isso, então, vamos ao próximo tópico comum de algo que pode atrapalhar bastante os nossos estudos e também o momento da nossa prova em si, que é o barulho. Como que a gente pode lidar com o barulho no momento dos estudos ou no momento da nossa prova em si? Bora conversar um pouquinho então sobre isso aqui agora. Se o barulho externo ele é um problema, aí seja às vezes por tráfego pesado ou obras próximas, como está acontecendo nesse momento aqui agora, não sei se está dando para ouvir, ou então vizinhos barulhentos, enfim, se você tem problema com qualquer tipo de barulho desses, às vezes você usar fones de ouvido com cancelamento de ruído pode acabar te ajudando. Esse tipo de fone, eles permitem que você crie meio que uma bolha, sabe, entre aspas, de concentração que acaba te isolando dos ruídos que estão atrapalhando a sua concentração. Então, você usar esse tipo de fone pode acabar te ajudando. Agora, outra ótima alternativa, que é a que eu usava, inclusive, nos meus estudos, é você usar fones de ouvido comuns mesmo, sabe? Fones normais, tocando algum tipo de música clássica ou então sons da natureza. Música clássica ou sons da natureza podem apenas não ajudar a abafar os ruídos externos, mas eles também podem acabar ajudando a melhorar a sua concentração nos estudos. Então, novamente, é outro tipo de situação de ganha-ganha. Então, usar fones com música clássica ou sons da natureza pode ser uma boa, tranquilo? Agora, além de todas essas adaptações físicas, né, para todas essas situações que a gente já conversou até aqui, seja, por exemplo, o calor, o frio ou barulho extremo, tem algumas técnicas, né, que podem acabar te ajudando. E a primeira delas, já me perdoa desde já o meu inglês inexistente, porque eu já falei aqui, eu não sei falar inglês, então já perdoa a minha pronúncia. Uma técnica chamada mindfulness, que é um tipo de meditação, pode acabar te ajudando. Ou então, técnicas então de mindfulness, ou então técnicas de relaxamento, podem acabar sendo essenciais, né, para você lidar com as distrações, sejam elas auditivas ou visuais. Então, essas práticas como meditação guiada, exercícios de respiração, podem acabar te ajudando a centrar a sua mente e acabar também reduzindo o estresse causado por ruídos ou outros tipos de interrupções. Essas técnicas, elas fortalecem a sua mente para ela ser menos reativa, né, podemos dizer assim, ao ambiente externo, permitindo um foco mais profundo e prolongado ali nos seus estudos. Então, é muito importante a gente acabar aprendendo a lidar, né, com todo esse tipo de situação. Porque além dos efeitos imediatos, né, ali da nossa falta de concentração, às vezes por esses fatores externos, há impactos a longo prazo que a gente precisa considerar diante dessas situações de estresse. O concurseiro, por si só, ele já coloca uma pressão danada em si mesmo. Você sabe disso melhor do que ninguém. Então, qualquer fator de estresse a mais, sejam, sei lá, fatores de estresse ambientais, como ruído, então temperaturas extremas, podem acabar levando a um tipo de estresse mais crônico às vezes. E esse tipo de estresse pode acabar afetando mesmo
a nossa saúde mental, sabe? Contribuindo, às vezes, até para a nossa ansiedade. E a ansiedade do concurseiro, ela já não é pouca, né? Então, a gente não precisa de mais. Então, estudar para concurso já é estressante o bastante. Então, tudo que a gente puder fazer para amenizar esses problemas em especial, a gente deve colocar em prática, beleza? Agora, uma vez que esses problemas, eles todos já existem, né? E eles estão ali ao nosso redor, e a gente não tem como fugir deles, seja calor ou frio extremos, seja barulho que você não tem um controle, né, sobre ele, ou o que quer que seja, como que você pode transformar esses problemas em uma vantagem competitiva para você? Como a gente falou lá no início do vídeo, às vezes é possível que você encontre, né, todas essas adversidades, seja o calor extremo, seja o frio extremo, seja um barulho que você não vai ter controle, você pode encontrar tudo isso no dia da sua prova em si. Por exemplo, agora mesmo começou uma broca aqui na obra que eu também não tenho controle sobre isso. Então, como que você pode transformar esse tipo de situação em algum tipo de vantagem competitiva para você? Seja uma sala muito quente, que não tem ar-condicionado, né? Ou então que tem ar-condicionado, mas é um ar-condicionado que está tão gelado que fica desconfortável, ou mesmo uma festa próxima ali do colégio que você está fazendo sua prova, cuja música está tão alta que está desconcentrando todo mundo ali dentro. Dentre diversos outros problemas dessa natureza que você pode encontrar ali no dia da sua prova. Como que esses fatores eles impactam diretamente você no dia da sua prova? Tenta se imaginar ali sentado, tentando focar em questões que às vezes são complexas, enquanto o ambiente ao seu redor ele está todo conspirando ali contra você. Sei lá, uma música alta tocando, uma pessoa comendo uma Ruffles ali com aquele saquinho, aquele barulho, enfim, o desconforto físico e a distração mental, elas podem acabar te levando a cometer erros bobos que você não cometeria em condições ideais, se tudo tivesse ali certinho. Então, a falta de foco ou um simples erro de leitura, né, devido ao desconforto que você está sentindo, ele pode às vezes ser crucial e custar a vaga ali que você tanto deseja, a vaga pela qual você está lutando tanto. Então, você entender esses impactos, né, entender como que esses problemas eles podem afetar o seu desempenho, isso pode ajudar a gente a planejar melhor, não só como estudamos, mas também como que a gente pode preparar a nossa mente, o nosso corpo, para o dia ali da nossa prova de concurso. E já sabendo que a gente pode se deparar com essas situações, a gente deve tentar transformar essas adversidades em vantagem para a gente. Então, vamos falar agora da estratégia que você pode implementar para não apenas sobreviver a essas situações, mas prosperar em condições adversas no dia da sua prova. E a estratégia que eu gosto bastante, né, diga-se de passagem, e que me ajudou bastante mesmo na prática, ela é até bastante simples e é muito eficaz também, que é simplesmente você treinar sob as condições que você pode encontrar ali no dia da sua prova. Então, sei lá, ocasionalmente, você às vezes realizar simulados, né, de prova nas mesmas condições, né, que você vai fazer a sua prova de concurso, em ambientes extremos, pode preparar o seu psicológico e o seu emocional para essas situações no dia da prova de verdade, sabe? No dia da prova para valer, fazendo com que você consiga se concentrar melhor nesses cenários adversos que você pode encontrar. Então, eventualmente, tenta fazer o seu simulado, às vezes, fora do seu ar-condicionado mesmo, naquele calor brabo, sabe? Para você aprender a lidar ali com o calor no dia da sua prova. Eventualmente, tenta deixar a TV ligada, música tocando e vá fazer os seus simulados para você se acostumar a fazer a sua prova com um barulho externo sem deixar que isso te afete tanto. Então, o macete é esse: de vez em quando, faça simulados nessas situações extremas e adversas que você pode encontrar ali no dia da sua prova, numa situação real. Nesse caso, se no dia da sua prova, às vezes o local estiver muito quente, ele estiver muito frio, ou então ele estiver, sei lá, muito barulhento, você já vai ter a experiência de como lidar com isso. Então, assim, isso vai ser no final das contas, uma vantagem competitiva para você. Enquanto todos os candidatos eles estão muito incomodados com aquilo, você vai conseguir fazer a sua prova, apesar das condições adversas. Agora, é importante notar que isso deve ser feito de uma forma medida, tá? Não é para você fazer isso à torta e à direita, não. É importante você fazer isso de forma medida para você se acostumar gradualmente com esse tipo de coisa e não causar um estresse desnecessário para você mesmo também. Então, assim,
Você não vai treinar, fazer simulados em situações extremas se você ainda, sei lá, nem sequer se acostumou a fazer os simulados em uma situação normal, sabe? Numa situação confortável. Então, tenta usar sempre da sua razoabilidade, tranquilo? Então, primeiro você se adapta com a situação normal, para depois, aos poucos, você ir acrescentando nessas situações mais extremas aí nos seus treinamentos, beleza? De novo, reforçando, use sempre da razoabilidade. Combinado? Então, você adaptar o seu ambiente de estudo e se preparar para condições extremas são passos fundamentais para garantir que no dia da prova, né, do seu concurso, o ambiente ele seja um fator de vantagem para você e não um fator de desvantagem. Então, você implementando essas estratégias, você se coloca em uma posição de força, sabe? Uma posição de prontidão, uma posição de confiança. Aplicando essas dicas no seu dia a dia de estudos, você pode ter menos dificuldades para enfrentar ambientes extremos que possam acabar surgindo ali durante a sua preparação, beleza? Bem, pessoal, por hoje é isso. Lembre-se sempre de manter a constância nos estudos, e essa constância nos estudos, né, inclusive nesses ambientes mais extremos, também é o que vai fazer com que você se acostume a esses ambientes desfavoráveis, beleza? Então, a constância ela é sempre o mais importante de tudo, tranquilo? Lembrando também de você criar uma rotina que seja sustentável para você. Encontre um ritmo de estudos que funcione para você e respeite o seu bem-estar, tanto físico quanto mental, quando você estiver estudando. Lembre-se também de não sacrificar o seu sono ou a sua saúde por estudo excessivo. Combinado? Esperamos que essas dicas elas tenham te ajudado, nem que seja só um pouquinho. E se você quiser apoiar o nosso trabalho, não deixa também de deixar o seu curtir aqui embaixo, se inscrever no canal e deixar o seu comentário, pois isso tudo ajuda bastante a distribuir os vídeos, né, para outros concurseiros que também estiverem precisando, beleza? Espero que as dicas de hoje elas te ajudem, né, a não apenas se preparar para enfrentar ambientes extremos, mas também para superar qualquer desafio que os concursos públicos eles possam apresentar. E fica de olho por aqui, porque eu e o Diego a gente está preparando um conteúdo que vai transformar a maneira como você se prepara para esses desafios. A gente está trabalhando em algo especial aqui que a gente mal pode esperar para compartilhar contigo. Então, fica de olho aqui que em breve a gente já chega com novidades, beleza? Então, abraços e até a próxima.